Fala galera, bem-vindo ao segundo episódio, segundo vídeo da série Desistindo de Tudo. E hoje eu vou falar com vocês sobre a seguinte frase: desista do passado. Vamos lá. Galera, por que falar sobre o passado é importante quando a gente fala a respeito de desistir? Lembrando que o foco é eu pegar todo o aprendizado sobre desistência e converter isso para um lado diferente, que é a persistência. Porque nós não podemos desistir do que é importante, mas nós temos que desistir, nós temos que abrir mão daquelas coisas que nós sabemos que nos para, que nos bloqueia, que interrompe o nosso caminho. E uma das coisas das quais nós precisamos desistir hoje, agora, nesse exato momento, é do passado. Existem várias definições referentes ao passado, mas eu quero trazer duas para vocês, que é assim: existe o passado concluído e o passado incompleto, ou o passado completo e o passado incompleto, ou o passado concluído e o passado não concluído, enfim. O passado incompleto é o passado onde você teve uma experiência de vida em vários aspectos, em várias áreas, e você não conseguiu concluir o que você desejava. Você começou um curso, você não parou, você entrou numa relação que foi interrompida, você fez uma sociedade para um futuro projeto empresarial e não deu certo, você teve um relacionamento que tinha um futuro promissor e deu errado. Então tudo isso nós chamamos de passado incompleto. E o problema é que quanto mais o tempo passa e nós estamos apegados ao passado incompleto, dificilmente nós vamos conseguir viver um futuro. Por quê? Porque enquanto eu estou ligado ao passado, e eu consigo provar isso, eu tenho dificuldade de valorizar o meu presente, o meu agora. E aí o que acontece? Esse passado incompleto, ele vai gerando uma série de cargas negativas na nossa vida. E aí você não consegue perceber que você está entrando por um caminho que está desviando você do seu propósito, do seu projeto, do seu futuro. Só que inconscientemente a gente não percebe isso. Porque tudo que lá atrás, no passado, foi incompleto, de alguma maneira se tornou um trauma nas nossas vidas. Então, por exemplo, uma pessoa que casou e naquele casamento gerou filhos e aí ela se divorciou. Quando ela tenta no futuro ou no presente, hoje, ter um relacionamento novo, ela não consegue. Porque ela está apegada àquele passado, àquele trauma que faz com que ela fique perturbada, que ela não consiga evoluir, não consiga fluir no relacionamento. Aquela pessoa que fez várias sociedades, várias alianças para ter um futuro promissor empresarial e aí hoje, com a frustração porque o passado não deu certo, ela não consegue desenvolver. Então ela fica presa, trancafiada a tipos de serviços que ela não quer porque ela ficou presa, ela ficou amarrada, traumatizada. Aquelas pessoas que tiveram amizades conflituosas, amizades que as pessoas na verdade só queriam sugar o que a pessoa tinha para oferecer. No dia de hoje, no agora, você que está vendo esse vídeo, talvez você seja esse perfil de pessoa que não consegue ter amizade. Por quê? Porque você está presa, apegada ao passado, do trauma, da dor, da traição, da dificuldade. E aí o que é interessante? É que quando você identifica isso, você vai chamar isso de nostalgia. Existe a nostalgia boa, que a gente faz um paralelo dela com a saudade, mas existe a nostalgia negativa. O que é a nostalgia negativa? Veja bem, em primeiro lugar, a nostalgia, quando ela foi desenvolvida, foi um médico que resolveu dar esse nome, né, que, se eu não me engano, vem do grego, que a gente chama de nosto, e uma outra palavra que a gente ajunta, e aí essa palavra define o seguinte: de volta, né, a algum lugar. Então, nostalgia é você voltar a sentir ou a lembrar de algo que você passou. E aí o que é interessante? Que quando essa palavra foi surgir, foi num momento de guerra. As pessoas elas iam para a guerra e aí os homens voltavam com uma perna machucada, um braço que foi cortado, um dedo amputado, ou às vezes alguma parte do corpo vinha com tantos danos que era necessário arrancar. E aí o que aconteceu? O médico começou a analisar que muitos desses soldados, quando eles voltavam da guerra e que o seu dedo tinha sido amputado, eles tinham uma cicatriz, muitas das vezes esses soldados eles começavam a sentir dor. Só que o médico começou a identificar que essa dor que esse soldado sentia não era dor porque o dedo foi arrancado, não era dor porque ficou uma cicatriz. Era uma dor pelo aquilo que ele perdeu. E aí o médico identificou que eles voltavam e a dor que eles sentiam era a dor por aquilo que eles não tinham mais.
Então, tipo assim, o cara perdeu um dedo e aquele dedo passou a fazer falta pra ele. Só que ele tinha outros 9 para poder utilizar. O cara, de repente, ele teve que amputar a perna. E aí eles identificavam que o cara sentia dor ali, onde a perna foi amputada. Mas não, a dor que o cara tava sentindo era porque lá atrás ele tinha 2 pernas para poder andar. Então ele não conseguia superar esse trauma. E aí surgiu a nostalgia. Hoje, como que a gente identifica isso? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que já nasceu com uma dificuldade de locomoção, uma pessoa que nasceu cega, ela já nasceu assim. Então ela não sabe o que é a experiência de ter visão, de ter as 2 pernas, de ter uma saúde estabilizada, ela não sabe o que é isso. Então ela não tem esse problema da nostalgia. Ela caminha, ela sorri, ela é feliz. Tanto é que você vê várias pessoas que têm certas deficiências, certas dificuldades, e elas vivem bem, entendeu? Claro, elas têm uma certa limitação, tem, mas se você for parar pra pensar, elas hoje, muitas delas que conseguiram ultrapassar os limites, elas vivem muito bem. Só que uma pessoa que nasceu com um corpo esbelto, um cara que nasceu com 2 olhos, uma visão, um cara que nasceu sem deficiência, e aí no meio do percurso o cara ficou acima do peso, a mulher ficou acima do peso, o cara levou um tiro, o cara sofreu um acidente, essa pessoa no meio do caminho passou por uma dificuldade num relacionamento. Esse tipo de situação, essas experiências traumáticas, vai fazendo com que a pessoa, com o passar do tempo, ela comece a viver essa nostalgia, essa saudade de como ela era antes. E qual é o problema disso? É que você não consegue focar no agora. Você fica tão traumatizado, você fica tão triste, tão ansioso, tão cheio de complexo de inferioridade que você não consegue se aceitar, você não consegue se enxergar, você não consegue valorizar o seu agora. E o tempo tá passando. E eu quero focar com você que desista desse passado ruim, desse passado traumático, desse passado que tirou sua liberdade, desse passado que arrancou a sua felicidade. Desista dele e foque no seu agora. Nós precisamos do agora. Por quê? Porque amanhã vai chegar. E quando o amanhã chegar, o resultado do amanhã é o que você está fazendo hoje. O hoje que você deixa de fazer algo especial, algo que faz você crescer, o hoje que você deixa de valorizar, você se enclausula, você entra dentro do seu quarto, se tranca, chora, mas não consegue ter força para se libertar, para ser alguém melhor. Tudo isso que você impede de fazer hoje, o plantio da sua vida, amanhã vem o que é prejudicial, porque o hoje, amanhã vai ser passado. E aí todos os dias a gente vai remoendo e não consegue evoluir. A gente trabalha na mesma empresa, lê as mesmas coisas, visita as mesmas redes sociais, conversa com as mesmas pessoas, vai toda sexta-feira pro mesmo bar, pra mesma igreja, pro mesmo ciclo de amigos, não muda, não evolui. Só que lá no fundo, tudo que nós mais queremos é evoluir, é mudar. E para mudar nós precisamos desistir desse passado. Precisamos apagar esse passado das nossas vidas. Desapega de quem te feriu, perdoa quem te machucou, elimine o trauma que te impede de sorrir, elimine o trauma que te impede de ser melhor, suporte o que tem para suportar, seja resiliente quando tiver que ser resiliente, mas não permita que o passado bata na tua porta, porque o que tem para você não depende do passado, o que tem para você depende do que você faz hoje. Desista do passado e venha ser feliz no presente e plante coisas boas para o futuro. É isso aí.